Seja bem-vindo à Escola de Toronto. Também conhecida como Escola de Teoria da Comunicação de Toronto, é uma corrente de pensamentos que explora a relação entre comunicação e sociedade, analisando como os meios influenciam a percepção, a cultura e a organização social. Fundada na Universidade de Toronto, a escola ganhou destaque a partir dos trabalhos de teóricos como Harold Innis e Marshall McLuhan. Esses autores foram pioneiros ao afirmar que os meios de comunicação não são apenas veículos de transmissão de mensagens, mas estruturam a sociedade e moldam a forma como as pessoas percebem o mundo ao seu redor. A década de 1950 trouxe um período de prosperidade para os Estados Unidos, com um crescimento econômico notável e a expansão da classe média. Foi notada também pela luta pelos direitos civis, onde movimentos sociais desafiavam a segregação racial. Marshall McLuhan nasceu em 21 de julho de 1911. Ele começou cursando engenharia, mas percebeu que seu interesse estava em outro lugar, então mudou para artes. Foi lá que ele realmente se encontrou. Após isso, ele foi para a Inglaterra fazer seu mestrado em literatura inglesa, na Universidade de Cambridge. Anos depois, ele começou a sua carreira acadêmica na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Após algum tempo, ele voltou para o Canadá e começou a dar aula na Universidade de Toronto. Foi lá que ele criou o Centro de Pesquisas, que foi pioneiro em estudos sobre mídia e comunicação. Ele encerrou sua carreira em 1979 por conta de um derrame que afetou sua fala. Por conta da sua ausência, a Universidade de Toronto tentou fechar seu centro de pesquisas, mas foi impedida por conta de várias pessoas importantes que protestaram contra isso. Marshall McLuhan morreu em 1980 enquanto dormia. Há 40 anos atrás, McLuhan dava início a uma das obras mais controversas do mundo da comunicação, a Galáxia de Gutenberg, a formação do homem. Mas por que o nome Galáxia de Gutenberg? McLuhan não era um teórico da comunicação? Para entendermos a obra de McLuhan, primeiro precisamos entender quem foi esse homem, Gutenberg. Popularmente conhecido como Gutenberg, Johannes foi um inventor alemão responsável por revolucionar o modo como as informações eram transmitidas. Mas como ele fez isso? Ele foi responsável por criar a primeira prensa gráfica móvel, tal prensa que deu início da passagem do homem oral para o homem tipográfico. Através da criação dessa tal prensa, foi possível começar a produção de livros em larga escala. A Galáxia de Gutenberg tem como principal tema abordado a aldeia global. A aldeia global seria explicar a tendência de evolução das mídias e como elas transformariam o mundo em um lugar cada vez menor. McLuhan vai nos dizer que o mundo passou por 3 estágios. O mundo tribalizado, que seria a predominação da comunicação oral, ou seja, para a gente transmitir um conteúdo ou um conhecimento, a gente tinha que estar cara a cara com uma pessoa ou um grupo de pessoas. O segundo estágio, como McLuhan disse que o mundo passou, é o mundo destribalizado. Aqui a gente tem o surgimento da prensa de Gutenberg. Por conta disso, as pessoas não tinham mais que ficar cara a cara umas com as outras para poder transmitir o conhecimento, porque agora a gente tinha os livros. Por conta disso, as pessoas acabaram se tornando mais individualistas. E por fim, temos o mundo retribalizado, que seria a era das mídias digitais. Aqui, as mídias digitais, elas vêm para quebrar barreiras geográficas e fazer com que o mundo inteiro fique conectado. Essa nova tribalização acaba conectando pessoas do mundo inteiro que têm interesses comuns ou semelhantes para formarem uma grande comunidade. Uma das teorias mais emblemáticas de Marshall McLuhan é o meio e a mensagem. De forma literal, o meio e a mensagem significa que a forma que enviamos e recebemos informações é mais importante do que a própria mensagem. McLuhan ressalta que o meio é tão relevante que nós adaptamos a ele para transmitir as mensagens. Outra análise do professor são os meios de comunicação como extensão do homem. Nessa teoria, McLuhan aborda que as ferramentas tecnológicas funcionam como a capacidade física e mental do homem. Como exemplo, posso citar a roda como extensão dos pés, a faca como extensão das mãos e a cadeira como extensão da coluna vertebral. Mesmo. Bom dia para você que nos acompanha. Ela, Deolane Bezerra, influenciadora com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, foi detida pela polícia lá no Recife. Está prestando depoimento, não só ela, como a mãe dela também,
alvo de uma investigação de polícias de 5 estados e a gente já tem atualização acompanhando ao vivo esse depoimento que acontece. Enfim, essa ação da polícia aconteceu nas primeiras horas do dia, levando então a Deolane para a delegacia. A doutora Deolane foi presa. Esquece que a mãe tá enjaulada. Parece que ela foi presa por suspeita de lavagem de dinheiro e envolvimento com jogos ilegais. O famoso tigrinho, né, gente? Foguetinho, aquele negócio lá, né, de postar em jogo de futebol. Meu namorado faliu por causa disso, tá? Hoje ele mora debaixo da ponte. E o pior de tudo é que ela foi presa e ainda levou a mãe dela. Se fosse a minha mãe e minha filha, eu ia ficar roxa, minha mãe ia me descer o cacete, ia me dar tanta chinelada que a minha bunda que nem existe ia ficar mais quadrada ainda, ia ficar negativo.